Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, e nesta aula a gente vai aplicar um efeito 3D criado 100% no Photoshop. Com ele a gente vai aplicar algumas técnicas para trazer um concept art mais conceituado, e você pode aplicar essa técnica em qualquer projeto do seu dia a dia, ok? Então bora para a aula, tamo junto, é nóis! Fala galera, para dar início então à aula 3D, eu vou jogar meu logo para a gente conseguir fazer a extrusão 3D e aplicar os efeitos de iluminação e sombra. Então eu trouxe aqui, escolhi o logo Adidas e a gente vai fazer uma composição para ele, perfeito? Selecionado o logo, a gente vai vir em 3D, nova extrusão 3D da camada selecionada e vai dar um OK. Feito isso, ele já aplica para a gente aqui a composição 3D e a extrusão. E se eu quiser modificar o ângulo de acordo com a minha imagem, eu posso vir nessas ferramentas e alterar a composição de ângulo, entendeu? Eu posso girar. Eu posso vir na setinha, aumentar para frente, para os lados, e esses são eixos X, Y, Z. Então, se a gente conseguir entender esse processo, a gente consegue articular melhor a nossa parte 3D. Então, se eu quiser voltar, no caso, eu vim na minha primeira ferramenta, que é filtrar por cena inteira, e nesse filtro eu vou conseguir enxergar a minha profundidade de extrusão. Então, se eu quiser diminuir ou aumentar, é nessa ferramenta que eu utilizo, ó, positivo ou negativo. Ele já dá algumas pré-definições aqui de 3D, que se a gente vir aplicando a ele, você vai enxergar esses efeitos. Então, no caso, eu quero utilizar essa opção, que é inflar. Vou clicar fora, vou dar um zoom com Ctrl+, para a gente conseguir enxergar esses efeitos melhor, ok? E como que a gente vai fazer? Aqui tem a terceira ferramenta, chamada Cap. A gente vai aplicar aqui as bordas, uma pequena borda para o nosso objeto. E onde está reto, eu vou selecionar esse mais baulado aqui para dar um efeito bacana. Aí eu posso determinar qual que vai ser a largura dessa borda, ok? Aqui eu posso mexer no ângulo. Resistência. Perfeito. Lembrando que essas imagens eu vou deixar disponível para download e você pode acompanhar essa aula junto comigo. Feito isso, eu vou vir na minha terceira opção, que é filtrar por materiais. E aqui eu já vou começar a ter a visão dos materiais selecionados, porque é aqui que a gente vai mudar e vai dar os efeitos para o nosso logo. Essa primeira camada, no caso, é a principal verde. Você vê que aqui está a segunda, que é a bordinha. Então a gente vai selecionar a primeira camada e vai escolher a opção. Você vê que tem várias aplicações aqui, você pode fazer até outros testes. Vou vir nessa opção de plástico brilhante, ok? Você vê que ele já ficou azul, eu vou deixar ele um tom verde. Perfeito, vou dar um OK. Na borda eu vou escolher uma outra opção. Essa aqui deve ser cromo, se eu não me engano. Exatamente, cromo, que é a parte das bordas. A parte do corpo eu vou aplicar aqui um plástico também. Vou aplicar esse acetinado preto. Perfeito. Nossa, você vê que ele aplicou-se a tudo aqui, mas não é o ideal. Vou voltar e vou aplicar somente ao acetinado a essa camada. Feito isso, eu vou dar um Ctrl- só para diminuir um pouquinho o zoom, e a gente já tem definido o nosso 3D. Porém aqui, ó, nessa ferramenta ainda de materiais, eu posso selecionar a primeira opção e definir o brilho, se vai ser muito intenso ou se não vai ser tão intenso, ok? Um pouquinho de reflexo. E vou vir na iluminação. A iluminação eu posso determinar da onde que vai entrar a luz. Então eu vou tentar identificar que a minha luz está vindo desse canto, para seguir o desenho do logo, ok?
Aqui a opção de sombra eu posso permanecer ou tirar. Essa definição de sombra é o que vai determinar a sombra do chão ou que ela está refletindo no mapa central do objeto. Lembrando que se eu deixar eu posso suavizar. Então eu vou deixar minha sombra e vou suavizar ela em 100%, ok? Feito isso, eu vou fazer o nosso primeiro render. Eu vou selecionar a camada, fazer uma seleção em volta desse objeto, que eu estou determinando que o render só vai fazer nesse material. Então eu venho nessa opção que é renderização e dou um clique. Aqui ele tem um tempo de render. Esse tempo de render vai ser determinado de acordo com a configuração da sua máquina, ok? Então, para adiantar, eu já vou pular aqui esse processo para a gente não perder tempo esperando esse render bater, ok? Chegando ao final do render, o que você vai fazer? Você pode tirar a seleção, eu venho em camadas novamente e você vê que toda a configuração 3D está aqui. Então, para mim deixar mais leve essa camada, eu vou clicar com o meu botão direito e converter em objeto inteligente. Daí todo aquele efeito 3D vai sumir. Então minha camada a partir de agora já faz parte desta configuração, ok? E como eu defini já o render, e o render é um processo um pouco demorado, então eu já converti como objeto inteligente porque eu não tenho mais interesse em mexer no ângulo da imagem, perfeito? Se eu for deixar ela como base, eu vou deixar aqui meu plano de fundo, dando 2 cliques com uma cor mais pro verde, ok? E a gente consegue enxergar as imperfeições aqui do nosso render. No caso, se a gente quisesse deixar ele mais perfeito, teria que deixar um pouco menor na tela para a sombra não vazar muito para esse lado, que ele fechou o render com a sombra menor, ok? Então eu posso dar um Ctrl T, eu vou diminuir um pouquinho a imagem ao centro da tela. No caso, eu vou aplicar aqui uma máscara. Feito isso, selecionei minha camada, venho com o meu pincel, vou escolher um mais macio e eu posso apagar um pouquinho essas bordas, daí vai ficar mais suave. Perfeito. Lembrando que eu poderia ter renderizado sem essa opção. Ele iria ficar mais sólido sem a sombra. Daí eu poderia recriar ela se caso fosse permanecer com fundo infinito ou não. Então no caso você vê que nossa composição aqui ela está pronta. Vou clicar com o meu botão direito, rasterizar o estilo da camada. No caso eu rasterizei então a minha camada. Vou dar 2 cliques nelas novamente. Vou aplicar aqui uma sobreposição de padrão. E aqui eu posso determinar algumas formas para esse objeto. Então, ok. Vou dar um Ctrl U. No caso, se eu quiser deixar um tom de cinza, tirar a saturação. Vou dar um ok. Aqui eu vou dar uma opção de degradê. Vou deixar ele como base preta. Vou dar um ok. Vou vir na opção radial, reverter. E aqui em escala eu posso aumentar se eu quiser. Vou deixar aqui uma multiplicação. Você vê que a gente criou uma base para o nosso concept art. Se no caso eu quisesse dar um Ctrl e só aumentar a luminosidade, só para aparecer um pouquinho mais, ok? A gente montou aqui, basicamente, você viu que foi um processo bem simples. O 3D no Photoshop, ele é bem simples. Você só precisa definir os mapas dele, qual que vai ser a configuração, e ele já deixa pré-definido as configurações, ok? No caso, eu vou dar um texto, só pra gente finalizar com a nossa arte. Vou determinar como aula 3D. Vou deixar aqui uma opção light. Vou diminuir também para uns 10.
e vou pintar de verdinho. Aqui eu vou deixar ele bem pequenininho. 3D eu vou deixar ele bold. Deixar ele maiúsculo. Aqui eu vou colocar o logo Adidas. Só jogando um texto aqui para dar uma ilustração melhor. Vou diminuir ele. Se no caso eu quisesse trocar também o meu logo, a cor, aqui eu posso trocar à vontade. Aqui no caso eu vou dar um Ctrl J, e nessa camada eu vou dar um rasterizar camada. E vou modificar a cor dele para um azulzinho mais claro. E aqui nessa máscara eu vou deixar em 100% com o meu pincel. Vou aumentar mais o fluxo dele. Vou tirar um pouquinho da opacidade dele, ó. Ok? Você vê como que ele fica legal o comportamento dele. Se eu quisesse aplicar ele a alguma cena com tênis, com um personagem, aí você consegue enxergar mais ou menos como funciona esse processo, que é muito simples. Porém, o que vai valer aqui é você ter a ideia de onde você vai encaixar esse 3D, como que ele vai funcionar. No caso, se eu quisesse fazer alguns elementos gráficos, tipo um sinal de mais em 3D, você viu que ia funcionar bem legal. Se você quiser usar um emoji, pegar a foto de um emoji e aplicar o 3D, ele vai dar uma profundidade como se fosse uma moeda, e ia ficar com um aspecto bem legal também. Aqui no caso também, se eu quiser fazer só um efeito para finalizar, ó, posso jogar as 3 faixinhas aqui do Adidas. Vou selecionar as 3 e vou dar um Ctrl E. Perfeito? Então chegamos aqui ao final da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Lembrando que eu vou deixar disponível esse logo para vocês baixarem e conseguir acompanhar para a gente chegar no mesmo resultado. Referente ao processo final, você viu que eu fiz só algumas modificações dele numa pós-produção. Lembrando que você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, que ele vai criar um efeito final bem legal, porque a nossa base 3D já está pronta. Perfeito? Então valeu e bora até a próxima aula.